Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou buscar algumas resoluções de organização para mostrar para vocês como os gerentes de tecnologia das redes sociais, né, dispõem para nós os conteúdos de uma forma que desinibe a nossa a nossa a nossa concepção de procurar extrair benefícios dessas redes, né? Uma vez que as redes, né, os dados, eles são orientados a partir da recepção dos dados, né? Nós entregamos dados e os dados que entregamos desentregam a nós uma reação do que entregamos. Essa reação é uma programação que organiza conjuntos de relações semelhantes daquilo que a gente escolheu ou que a gente entregou, né? Uma vez que a gente tem essa configuração constante, é muito provável que a gente crie um vínculo, né, com esse despertar de reação, né? Eu vou mostrar para vocês, né, como que isso acontece na prática, né? Bom, vou tirar essa tela aqui. Imagine que a gente sempre esteja dirigindo por um percurso, né, em função de chegar em algum percurso. E aí, nessa percussão de ser um motorista e ditar as escolhas desse percurso, muito nos cabe a dependência que é construída pela estrada, né? Pela estrada que dialoga a estrutura para passar, né? Uma vez que a gente tem acontecido em nossa vida a cognição de inteirar-se dessa passagem, essa passagem vai violando os nossos pulsos e vai expulsando em nós aquilo que a gente poderia querer. Como assim? Por conta do reflexo e do debate desse reflexo, acabamos sendo controlados pela ignorância e pela ironia do desimpulso que faria com que a gente contrariasse essa constante, né? Essa constante que diz a nós uma segurança pré-cognitiva, é como se a gente colocasse esse percurso para com a nossa vida
e se integrasse fisiologicamente, consentindo que como existe uma ação e reação constante e existe elementos que desassemelham, né, a gente se cabe, né, se desencabe dessa construção. Então, nesse paralelo, acabamos sendo assaltados, né, violentados por essas algoritmos, né? Algoritmos. Porque todo o pessoal esses arquitetos de redes, eles querem sempre que você aconteça, né? Aconteça com razões para poder utilizar, né, dos seus programas, né, das suas construções, das suas redes. Então, eles funcionam, essas redes, como adjetivos neurais para a sua consciência. O que é isso, né? Um adjetivo enaltece um produto. Quando a gente reage a uma fonte de dados, essa fonte ela gera um produto em nós. É uma razão reativa da nossa escolha de conectar aos pulsos que desencadeiam dados de frequências e reagem em nós a partir de uma certa reação em cadeia. Como a gente está vendo na disposição motora e nessa cadeia de funcionar em um volante. Preso a essa cadeia, a segurança é prevalente, porque é ela que permite o percurso acontecer, a roda girar e a crença do motorista, cada vez que ele continua na estrada, de chegar em algum lugar. Você sendo motorista do seu dispositivo eletrônico, e com a crença de que dirigindo esse dispositivo eletrônico você vai chegar em algum lugar, nessas estradas de redes, é bem coerente pensar que os sites são lojas que esperam sempre que você chegue a elas. E para que você chegue a elas, elas limitam a sua dispersão de ida, para que você sempre chegue a elas. Então elas criam força e desexcluem as lojas que buscariam criar força. Isso desreverencia você num reflexo, porque fisiologicamente os trajetos que você poderia percorrer, né, dirigindo esse dispositivo eletrônico, dirigindo esse carro, são N exponenciais, N chegadas, N crenças de chegar em N lugares. N é um número que se aproxima de infinito dentro da sua disposição de utilização. Porém, como existe essa falsa descrição de que existe uma rede social que ali percorre um sentido sociológico de interação de dados e prevalece, dissolvendo em nós razões para poder continuar esse trajeto, esse desimpulso,
é bem certo que essa crença vai crescer a partir de fermentações de usuários. Essa fermentação, esse crescimento vai fazer com que no horizonte de nossas possibilidades de N escolhas de dirigir esse dispositivo eletrônico, enxergue basicamente uma unidade, a associação ao maior expoente do horizonte, da horizontal, porque ele sobre o eixo cognitivo que rege a sociedade se apresenta mais seguro a nós. Então, modulando sobre esse extrato em sociedade, o desevento de organizar as possibilidades que a tecnologia serviria, de expedindo os dados e organizando eles para que para que a gente acesse ou pesquise os dados conforme se dizem ser, né, a partir dos nomes que eles revelam pelos seus autores, desfaleceu-se, né? Hoje em dia existe uma componentização competitiva nessas lojas que desafunda um envolvimento quase que psicodelicamente desanexo a uma protagonização que reage em cadeia por fazer enxame de rendas de interesses que mais aparecem nas telas, né? Ou seja, a curiosidade de ver o que mais se vê. Por quê? Porque como existe esse senso de associação, de civilização, de associação e principalmente de sociabilização, o reconhecimento daquilo que mais é servido em disposição de tela, né? Ou seja, o que mais se vê, é necessário saber para poder se inteirar na sociedade. Então, sobre essa segurança, essa mesma segurança que demonstra para nós do trânsito, né, uma segurança que a gente precisa, se despede ilusoriamente nesses campos de competição. E aí, algo que não nos serviria passa a ter que servir em função do algoritmo, né? Ou seja, não existem mais uma segurança, uma realidade virtual onde os produtos eles são dispostos sem um empurrãozinho, sabe? Um empurrãozinho que a gente chama de competição, né? Competição dos grandes, dos barões. E isso é desigualdade, né? Ao mesmo passo que a gente tem a desigualdade socioeconômica, a gente tem nas redes a desigualdade vestuária. Por quê? Porque daria muito bem para cada perfil, né, ser visto em um varal onde todos são vistos igual, apenas com nomes diferentes. Porém, a desempresária ação
de estabelecer vínculo associativo desassemelhou as técnicas socioeconômicas competitivas nas próprias camadas de redes de seus algoritmos. E agora seus algoritmos, eles desproporcionam sobre um eixo cognitivo uma sentença cognitiva de competir entre mais assistidos, entre os mais likes, entre os que mais se aprofundam nessas cadeias, né? Então, querendo ou não, somos induzidos a entrar nessas associações. E por que eu tô colocando o trajeto, a estrada? Porque isso discorre na estrada das nossas vidas, né? Quem prediz quem seremos nós quando chegarmos em algum lugar. Uma vez que a gente utiliza esses recursos para poder gerenciar as impressões e as causas e os efeitos que nos fazem essa organização social, né? Então existe um desfavorecimento e eu vou mostrar esse desfavor para vocês. Então eu vou começar esse trabalho dizendo assim, ó, o dígito costurando seu prefixo. Por que prefixo? Porque o prefixo é a porta de entrada. Então a gente já pode colocar assim, ó, porta de entrada para um eixo de desapertar-se valor seguro. E aí a gente vai começar essa desassociação. Então vamos buscar na rede aqui. Eixo. Bom, então o que é um eixo? Um eixo é uma reta onde tem a interseção de vários pontos, né? Vários pontos, então, significam o trajeto. O trajeto que despontua um início, um meio e um fim. E esse eixo, ele livre, ele se diz em equilíbrio por ser todos os pontos com a mesma dimensão. Então é uma reta, sabe? Só que quando você adiciona dados nesse eixo, dependendo dos dados e da regional que você dispõe esses dados, esse eixo se movimenta ou muda sua localização. Então, se você coloca dados nesse eixo e quer manter o equilíbrio em solo, você tem que encontrar quais que são as localizações. Muito bem.
E assim, toda essa organização que desmovimenta esse eixo e muda as suas configurações, desfigura algo, né? Então existe uma figuração que encanta ou encontra a sua razão, né? Bom, digamos então que tudo que acontece na nossa vida, né? A nossa vida é um eixo pré-determinado. Porém, para desmovimentar experiências nesse eixo, a gente desconfigurou uma segurança de relação. Então a gente desentrou no eixo. Então a gente fez desse eixo uma porta, né? E a gente desimportou. Nós desimportamos essa porta para poder conseguir entrar e sair dos eixos a hora que a gente quiser. Então aqui é uma visão de um ângulo sagital do eixo, ou seja, a gente está olhando para o eixo assim, ó, nesse vetor. E aí com essa porta a gente fez a porca, e a porca ela desentra no eixo. Só que com a matemática a gente pegou o eixo e a porta e dividiu ela e viu que a razão de divisão nos desconfigurava mais ainda, e mantendo a segurança, é claro, e mantendo a segurança dessa cognição, ó, como se não acabasse a vida, né? Por exemplo, a gente tem o início, o meio e o fim. Só que a gente uniu tudo para não acabar, para se tornar seguro viver, né? Porque se acaba é inseguro, né? Tudo que acaba é inseguro. Se o petróleo acabar, não adianta eu criar, eu fazer fábrica de carro. Eu estou investindo em algo muito inseguro, né? Se a gente tem muito carro na rua, é porque o combustível para ele não vai acabar. Ele é seguro, né? Senão a gente a gente seria muito burro, né? Desculpa a palavra, associando o animal, mas é porque isso é bem, é um paralelo aqui de encontro. Bom, então essa figuração encanta ou encontra razão. E aí essa razão ela se encontrou a partir de conjuntos, de eixos. E aí para cada elemento na natureza a gente fez eixo e desrodou ele, reconhecendo ele como um elemento, e desnúcleo, desfuncionando ele a partir do reconhecimento por trás do núcleo das relações. E olha só o que a gente fez. Da porta e da divisão das portas, a gente consumiu-se dividindo mais ainda. E aí a gente diz em gráfico entrar na associação de valores que dessa porta e desse eixo faz constantes, faz o interesse decompor-se
ao encontro de razões. E dessas razões a gente busca segurança, que é a porta. E dessa porta a gente procura divisão. E toda divisão precisa de ser orquestrada em uma organização onde expede para nós o eixo das atenções e as portas que se referem ao trajeto e o traje que essa atenção vai fazer. E isso tudo é número a partir da profundidade, do ângulo de profundidade que essas portas chegam, né? Porque se eu dividir uma porta ou a terra, né, sei lá, se eu divido uma porta, a profundidade de porta, a profundidade da entrada é o ângulo que vai expedir. Expedir o quê? Expedir as suas aberturas dentro desse eixo, né? Bom, encontrando essa disposição, esse entendimento lógico, a gente tem vários tipos de eixo, né? Desde produtos constantes na sociedade ou pessoas mesmo. Um dos produtos mais novos são esses, né? Que são o que eu estou utilizando aqui. São ferramentas eletrônicas para poder desmaterializar orientações para de ser vistas e a partir dessas visões gerenciar as lógicas, né? Então essas tabelas aqui, tabelas são para organizar essas portas sendo divididas, que diz entrarem em eixos, que são razões, né, de acontecerem em constantes. E cada porta ela tem um agrupamento de dados que revela para nós a sua profundidade de idade no eixo. Então tudo é uma coordenada a partir do eixo das atenções. E aí, desse eixo aqui, a gente diz no plano dessas ferramentas, inaugurou uma atenção à floresta eletrônica. A gente pode falar floresta, pode falar horta, qualquer nome de plantar algo, né? Atenção, as plantas eletrônicas que nos conectam. E aí, nesse expediente, pesquisando isso, a gente desfacilitou a conexão, né? Hoje, mais pessoas têm mais acesso à internet, e isso virou algo muito usual na vida das pessoas, certo? Porém, essa usualidade, como a gente vive numa sociedade capitalista, o descapitar dessa atenção, prestem bem atenção, inseriu para nós a competição, né? E aí, nessa competição, esse eixo ganhou uma variação muito grande. E aí,
ele continua sendo um eixo. Porém, aquilo que disserve esse eixo é com a referência capital, organicamente tem desidratado muitas pessoas. Por quê? Os dados diz estados de contração orgânica e às vezes fazem pessoas tomarem decisões a partir dessas contrações. Decidirá a partir das somas de dados que o eixo revela. Por quê? Porque nós somos eixos, e nesses eixos que nós somos, procuramos o balanço. O balanço só é conquistado a partir de uma boa relação estatística do indivíduo para com o seu eixo das atenções. Atenções do que? Atenções às plantas eletrônicas. Uma vez que essa estação eletrônica, essa conexão facilitada, facilita ambições, produtos indomáveis, né? Vamos pôr que você acaba se encontrando em uma bolha, né? E uma bolha é uma porta de um eixo, né? É o que desimporta de um eixo uma sensação. Então, tipo assim, a bolha desimportar uma sensação do eixo que diz encontrar servindo. Por quê? Porque quando você diz a um eixo, você o serve. E você o serve com os seus dizeres, né? Uma vez que muitas pessoas podem dizer semelhante ao que você. E toda vez que alguém diz algo a um eixo, o eixo desmarca esse algo, né? Então, opa, fulano apertou até aqui, ó, a porca. Fulano entrou por aqui. Fulano desenvolveu mais aqui. Fulano fez um esquema aqui. Fulano fez isso aqui. Fulano fez isso aqui. E aí você vai desescrevendo, né? Se tem mais pessoas escrevendo aqui, então o desenvolvedor, o proprietário desse eixo, o que olha para o capital desse eixo em relação né, de desenvolvedor, ele vai investir mais capital nesse eixo. Então, olha só, se sair daqui, ó, vai voltar para cá. E aí vai voltar para cá. E os outros, eles vão pulsar nas suas frequências. E aí vão formar as bolhas, né? Bolhas. Aonde que tiver, vai formar bolhas. E aí, esses dados de bolhas vão desembolar-se, buscando as proporções de configurações desses eixos, para cada vez aumentar essa bolha, esse ritmo. E aí a esse ritmo de aumentar, a gente chama o algo do ritmo. O algo do ritmo é aquilo que nós desmarcamos e dessas desmarcas, vamos pôr aqui, para todo mundo entender. O algo do ritmo é o que desmarcamos, é o produto daquilo que desmarcamos mais
em uma atenção. Uma tensão de porta do eixo, entrar e dissolver uma profundidade, porque isso gera estresse e encamada o eixo. Isso gera estresse e encamada o eixo, ou desexclama o eixo a necessidade de investimento, né? E aí, quando os usuários percebem, eles dizem por competição, não por desgosto, não por gosto, mas por competição, eles dizem ir atrás dessa razão, por razão. A razão capital. A razão capital. E isso encontra o capitalismo deles. Por quê, pessoal? Olha só. Nessa tabela, a gente tem todos os quadros iguais, né? Eu olhando aqui, todos os quadros são iguais. O que muda, imagine que isso aqui é o eixo, né? Inserir, vamos ver. Não tem. Acho que não tem, né? Bom, e esse aqui é o eixo para nós, ó. Tudo isso aqui é o eixo. Só que vamos ver se eu consigo colocar uma imagem aqui. Vamos lá. Vamos buscar. Vamos pôr aqui, ó. Chave de carro. Não é essa chave, não. Chave de carro estrela. Vou pegar uma aqui que vai servir facilitação de entendimento para todos, né? Imagens. Oxi. As imagens aqui estão meio só desencaminhando, gente, ó. Tá vendo o que o eixo faz com a gente? Olha. Ó, pam. Então vamos pôr que isso aqui é o nosso eixo, né? Ó, se a gente fizer o desarco dessa perpendicular, é perpendicular mesmo? O que é perpendicular? Retas perpendiculares, que são quando duas retas se cruzam formando um ângulo reto. É isso mesmo, então. Então, dessa perpendicular aqui, ó, a gente tem 4 triângulos que desvetorizam esse eixo aqui, ó, esse meio. Porém, esse ponto de interseção, ele diz para nós eixos. Se eu tiver vários eixos assim, ó, eu já tenho uma rede, você entende? Né, eu conecto um eixo no eixo aqui, ó, e aí eu faço redes, ó. Faço blocos de dados, comunhão, né? Comunhão de dados. E aí um despassa o seu excesso para cá. E aí esse excesso de cá descarrega esse até que esse aqui encontre em excesso e descarregue para cá. A não ser que existam fendas que possibilitam isso aqui ser um sistema e desbalancear todos os dados em
em uma dispersão única. Quer ver, ó? Esse aqui é o camarada da água. Quer ver? Empuxo. Imagens. Então, é como se fosse osmose ou empuxo, pressão. Não é isso. Não, peraí. É conectado 2 cilindros. Essa imagem que eu queria. Então a gente tem a pressão da natureza, né? A pressão do ar. Essa pressão, quando existe uma ligação, olha, a gente tem essa ligação desses dois vasos, desses 2 cilindros. Então isso é uma interseção, né? É o que a gente está fazendo com as chaves de cruz de carro, né? Então, ó, se há essa interseção, a pressão atmosférica vai dizer aos dados para se dispersarem até que cheguem em uma atenção dessa pressão, descontraindo ela na mesma altura. Então, olha só, existe uma divisão desse fluido. E para nós, nas redes, esse fluido são os dados. Só que a gente só nega essa lei e entrega uma lei capital. A lei capital, ela faz com que o capital despressione, vence essas forças naturais e desapareçam mais, né? E desentregam mais para nós. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou abrir a página do YouTube. E aí, ó, na página inicial do YouTube, aqui vai ter os vídeos que eu mais assisto, olha, né? Ou que eu cliquei, ou alguns vídeos que se assemelham. Se eu colocar a barrinha para descer, ó, ele vai gerar um monte de vídeos que desassemelham conteúdos que eu já acessei ou conteúdos próximos daquilo que eu acessei, e assim sucessivamente, rodando. E aqui tem um decaimento, sabe? Um decaimento de lógica de algoritmo por despontuar ao eixo a minha obsessão, clicando. Não só a mim, mas todas as pessoas que clicam nos mesmos vídeos que eu clico despontuam esse varal, essa construção algorítmica. Não é fácil, não é difícil entender. Por quê? Porque existe essa desassociação lógica. Olha só. Bom, então se era para todos parecerem que são semelhantes, né? Por terem o crédito de fazer contas e concorrerem a partir dessas contas, a intolerância dessas cadeias de gerentes de tecnologia, a intolerância deles frente a essa disposição de orientar, olha, a organização, poderiam até ser por tipo ciências, tipo assim, uma organização mais assemelhada possível. Por exemplo, conteúdo de ciências naturais, conteúdo de ciências exatas, músicas, sei lá o que. Antes eu acho que o Orkut ele até fazia algo semelhante a isso, né? Não, ele já despede para nós chaves e desapertam a gente nesse ritmo de chaves, né? Tipo assim,
o ritmo que descorrobora você a desinflexionar, desinfectar-se por uma facilitação. Ou seja, é como se eles tomassem um bloquinho desse e colocassem que enquanto os outros estão para um bloquinho, esse aqui está para 3. Então é mais conveniente você procurar esse que está para 3 do que esse que está para 1. Então tem uma fração que infraciona a gente, nos pressionando a procurar o desequilíbrio dessas forças, né? Aqui o que desequilibra é a pressão do ar. Aqui o que desequilibra é a pressão psicológica, né, do capitalismo, que desfenda a nós a procurar os desapertos com mais valores. Ó, esse aqui tá para 3, esse aqui tá para 1. Colocando, por exemplo, que isso aqui é uma chave também. Só que essa chave tá para 1 enquanto essa tá para 3. Essa tem mais acesso. Então, quando você abre o seu feed, tem mais chances dessas chaves aqui aparecerem para você. Entende como a gente é desimpulsionado por esse reflexo capital a desescolher ir nas ondas que as outras pessoas vão? É importante falar sobre isso, sabe? Ó, porque eu vou mostrar para vocês ondas. A gente tem vários tipos de ondas, porém tudo para nós é onda. A gente faz onda. Então, uma onda, né? Ela se encobre assim, né? Ela diz fazer um eixo a partir das forças de compressões que lhe organizam no ambiente por uma harmonia que despressiona um lado maior que o outro, né? Então a gente tem uma maior dispersão desse lado do que o outro. Então esse lado aqui, ó, levanta esse conjunto de água até o limite harmônico da dispersão. E aí a gente tem o meio da onda. O meio de passar na onda é a porta para nós. Um surfista com qualificação para surfar na onda, ele se desintegra nesse meio e despercussiona o seu controle, respeitando as inscrituras que desempregam a onda, né? Então, você nunca vai ver um surfista voando em cima da onda, assim, ó. As manobras, né? Porém, as manobras elas acontecem, né? Vamos pôr aqui ondas. Surfistas manobrando ondas. Então, olha só. Existe esse processo, né, de você pular sobre a onda, mas quem te projeta é a onda. Se você não respeitar a onda e a sua dispersão, você não volta para a onda e nem volta em pé, né? Então tem todo um jogo de estar em equilíbrio. Porém, o que o capitalismo faz com essas empresas que diz fazerem ondas para nós surfarmos nas conexões, que nos possibilitam, né, facilmente se conectar às outras pessoas, o que eles fazem? Eles constroem a onda e eles dão a prancha para a gente surfar. Porém, o que acontece? Sobre essa competição, eles diz nesse controle de ambição demonstrada aqui, ó, existe uma facilitação. É como se a onda ela não tivesse
ela não fosse natural, sabe? A onda ela sempre fosse a onda, né? E aí o aplicativo ele dá a forcinha e você se sente, né, sem conquista nenhuma, um surfador, né? Às vezes o programa ele faz você fazer isso, né, mas de uma forma sintética. Você acredita que está fazendo isso, opa, consegui acessar um dado X, uma coisa assim, tal, né? Mas é tudo culpa do aplicativo, nenhuma culpa sua. Você não tem, hoje em dia, você não tem culpa de nada, né? É isso que o aplicativo emprega. Ele desemprega a nós, ele desaperta a nós, desculpando a nossa culpa de ser e estar. E aí ele cria dependência, né? Essa dependência. Então existe a dependência sintética, porque ele diz fabricar o algo no ritmo. Ele diz fabricar o seu equilíbrio. O seu equilíbrio de ser e estar seguro na rede, né? Ou seja, você não tem visão. A visão que você tem é a visão que o aplicativo faz você ver, né? Você teria um pouco de visão e treinaria essa visão se não existissem essas chaves aqui, ó, de proporcionais, né? Se existisse um campo igual para todos, e aí os nomes, os conteúdos nos afloreciam a demanda de aproveitar a porta e percorrer as tais portas do eixo desse produto. Ou seja, o eixo ele seria sempre assim. Esse seria sempre o eixo. Porém, ao entrar nesse eixo, né, clicar duas vezes aqui, ó, vou entrar no eixo. Aí a gente entra no eixo, teria assim, ó, as portas estariam basicamente assim, com a proporção da pesquisa ser mais igualitária, né? Eu chegar aqui, eu quero conteúdo de desenho. Aí isso vai, desenhos de quê? Desenhos de X coisas. Desenhos de empresariais ou desenhos de pessoas que não têm empresa. Isso, aquilo, e dá para organizar muito o varal, sabe? E aí a gente consegue chegar e dar oportunidade igual para todas as pessoas nesses campos. Porém, essa desigualitação permite às empresas gerenciarem esse algo no ritmo, que é o vício da desproporcional, né? A síntese de que você está meio que desproporcional. Eu poderia citar alguns canais aqui que transduzem esses sinais, né? Eles colocam pessoas com vários usuários, e aí essas pessoas, quem é dono do proprietário do canal, ele diz ganhar dinheiro, e aí esse dinheiro que ele ganha, ele diz fazer conteúdo para o canal, para ele continuar no topo, e nesse topo ele meio que servir, né? Servir esses desapertos às pessoas que se acidentam só de ver essas pessoas tão disruptivas, que disrupturam essa figuração e encantam elas a partir desses chaveamentos, dessas portas que eles abrem e do quanto que eles ganham nesse sentido
de profundidade na nossa vida, porque eles meio que ornamentam nessa inteligência de criar capital de modificação no eixo das atenções do aplicativo, a esse acesso e excesso de conexões das pessoas para com ele, né? Então ele ganha a atenção, né? E não tem desculpas para a parte. Por quê? Porque isso meio que prefixiona uma ambivalência nas pessoas. E aí a sociedade vai sempre se valendo dessa rotina. Essa rotina que vai valendo para as pessoas e envaidecendo elas, lhes deixam desocupadas em procurar coisas novas. Elas ficam sempre à mercê do vício de esperar conteúdo novo dos canais maiores. Como se esses canais maiores tivessem amor, né, pelas pessoas que eles meio que dessintetizam a visão por conta né, da receita financeira. Não, amor é fome, galera. Sabe o que é amor? Vou falar para vocês o que é amor. Amor o amor, ele é assim, ó. Amor é a nossa mãe, ou é a nossa namorada, é a nossa esposa, tá dentro de casa, fazer o almoço e assim, tá com fome e esperar a gente chegar em casa para comer junto. Isso é uma proporcional de amor, que diz vale, né? Que diz cresce. É fome, é o sacrifício, é você ir lá no aplicativo, no site e ficar tipo assim, o que eu quero ver, o que isso vai acrescentar para mim, né? Tipo assim, eu sou estudante de física. Então, aonde que eu acesso aqui para poder encontrar conteúdos de física, né? Então aí você vai lá e clica lá na física, e aí da física tem um agrupamento de valores que mais crescem as pessoas na física. Então tem tudo isso, né? E tipo assim, sem nenhum favoritismo, né? Ou a menor linha de concepção para as pessoas pensar que existe favoritismo. Ou seja, criar um método que todos aceitam, por exemplo, a ordem alfabética, a ordem crescente, a ordem de dados, que é o sistema de organização que que as pastas têm, né? Os arquivos, a gente faz com os arquivos. Bom, eu tô criticando sim, porque isso gera disrupção nas pessoas e nas ambições das pessoas em sociedade. Isso corrompe as pessoas até no diálogo de umas com as outras, né? O capitalismo, ele já está em excesso, né? E as pessoas, elas já estão tão corridas em sinais de transdução que elas não conseguem parar a visão para poder olhar com mais resolução as possibilidades. Elas têm medo de olhar. Elas têm medo dos raios do sol que refletem as suas retinas. E esse medo desamedronta nós, porque as reações que a gente recebe das pessoas chegam a ser desimpulsivas demais, disrupturas, né?
desfalecem aquilo que a gente queria dar para elas. É como se a gente chegasse para dar um cumprimento e ela roubasse a nossa intenção de cumprimentar. Né? A gente chega meio que assim, seguro, oi, eu vou cumprimentar ela, vou com calma, né? Assim, a gente... Aí a pessoa, quando ela olha pra gente, é como se ela sugasse a nossa intenção de cumprimentar ela e nos deixasse com o oposto, né? Com medo, com receio de cumprimentar e levar dislike, né? No sentido assim da analogia. Então é isso que é amor, cara. Se você acha que é outra coisa, eu só falo uma coisa pra você. É só o tempo que vai conseguir te mostrar isso, né? Porque quando existe e demora para crescer esses tipos de amor, sabe? Vamos ver aqui se eu vou fazer mais umas associações aqui e aí eu termino o vídeo. Bom, vou buscar aqui um cigarro. Um cigarro, na mesma proporção, né, ele desaltera a atividade fisiológica do organismo, principalmente a atividade dos pulmões, né, dos brônquios. Porque a interjeição que o ar faz nesses brônquios, quando o ar consegue digitar uma dispersão nesses brônquios, a gente dissente mais atividade elétrica. A nicotina, né, e todas as substâncias tóxicas, né, todas as substâncias químicas do cigarro, entregam a esses sensores nos brônquios um gradiente diferencial que a gente associa por deturpação oxigenada. Então a gente associa como um prazer, como uma distensão da descarga que viria que era natural. Então toda essa distensão, esse delta de atividade, essa corrupção química do produto do cigarro nos entrega um risco. E aí nesse risco, vou pôr aqui do lado e eu vou chamar um ser que nos ajuda, ó. Boneco anatômico, né? Boneco não, podia ser outra coisa, mas aqui, ó. Esse é um boneco anatômico, ele nos ajuda a estudar a anatomia. Mas esse boneco nos representa, você entende? E a gente é uma associação de peças. Todas essas peças são sites em nós, são eixos que movimentam os fluidos orgânicos, principalmente os metabólitos das células. Pronto. E tudo isso anota em nós, nessa gerência de eixo, quais são os locais que a gente mais acessa e que precisam ser desidratados, né? Pelos produtos bioquímicos das nossas células, os hormônios, as hemácias, as proteínas. Então veja bem, se esse eixo social desvicia um organismo a desescrever o produto da utilização desse eixo, esse eixo desescreve ao pulmão. Então, o pulmão desescrito, ele desrealiza diferente de um pulmão que não se desescreve com essa matéria. Então existe uma diferenciação das pessoas que se desescrevem
com esses produtos, nesses eixos das atenções delas. Essa atenção aqui, ela percorre esse déficit, esses desenhos, né, nas tramas pulmonares, que se percutirem muito podem causar efizema, essas coisas, né, essas rarefação da área que a substância química entra em contato, né, a perda de trocas gasosas, né, por destruição das paredes de realce sensitivo, de trocas gasosas. Vamos lá voltar. Aqui, ó. Essa descrição dessa matéria relacionando a essa, vamos pôr isso aqui diz like nesse eixo. E esse like nesse eixo, ele vai corrompendo a certas regiões que vão sendo aparecidas e preditas, né, por essa desatenção aqui, ó. E aí essa desatenção somática, ela leva até mesmo pro sistema nervoso. E aí esse sistema nervoso, que é a parte que organiza o algoritmo, se diz adensionada, ou seja, sobrecarregada do trabalho que escreve essa matéria no pulmão. E aí, de um eixo de conjunto de dados, de células, de substâncias, a parte físico-química das relações mecânicas que esses produtos fazem no organismo, promovem déficits, né, sobrecargas. Essas sobrecargas aqui, ó, que despedem os sinais motores, ela vai tornar a pessoa com déficit cognitivo, déficit de funções, de ultrajar funções. Por quê? Porque as regiões que danificam o pulmão e desconectam a outras regiões aqui desencadeiam os impulsos e diminuam a velocidade dos impulsos que encadeariam outras funções, como a prática de atividades físicas, porque o coração, ele diz bater mais forte quando ele tem estímulos. Os estímulos, eles são muito gasosos. Existem várias desconsiderações que o gás digita no organismo. Não só as trocas gasosas que permitem perfundir oxigênio nas células, evitando quadros isquêmicos e facilitando as trocas de interjeções elétricas e mecânicas das ondas, que a gente captura, transduzindo o sinal do ambiente. E tudo isso nos gera sensibilidade e nos ressalta alívio, né? Quando a gente consegue fazer o desempuxo delas, né? O desempuxo é corroborar com essa pressão atmosférica, despressionando ela nas consequências que elas interdigitam em nós, os vetores, né? Então isso é equilíbrio. Tudo que desequilibra esse empuxo, que não divide sobre essas colunares a partir das dispersões os fluidos no organismo, cria um gradiente de oxidação, ou seja, estresse. Por quê? Porque isso gera eventos que dificultam o estado de equilíbrio, a homeostase, né? E aqui, o ser humano, ele é um eixo das atenções, que faz de um, porém existem vários eixos que a gente chama de sistemas, né? Como está tudo ligado, não tem como você mexe em um, os outros
são depreciados, né? A gente precisa de um ambiente natural. Isso aqui é um eixo também. O produto desse eixo, a utilização desse eixo, promove algo, né, na sociedade. O fato disso é as pessoas fumantes, né? Um pouquinho. E é isso que causa na sociedade. Fumantes e empresas, né, de cigarro, né? Fábricas de cigarro. E aí o próprio nome já diz, cigarro, né? A gente tem várias fábricas e cigarro. O cigarro, ele é uma porta de entrada, ele tem um eixo e tem suas portas. Os sites, as redes sociais também, né? E assim como o cigarro faz tudo isso na sociedade, as redes sociais, elas fazem também. As disrupturas que as redes sociais descrevem nos seres corroboram para a parte psicológica, porque a parte psicológica do cérebro é aquela que diz sobre empuxo atender à ordenação de todas as razões sensitivas que um produto expede ao ambiente, sobre desempuxo dela. Então, o desempuxo de um produto de associação imaterial, ou seja, de uma rede social, né, conectada à internet, ele desempuxa a nós produtos sonoros, produtos de imagem, produtos mecânicos, porque quando a gente se associa a um aparelho, a gente mecanicamente se modula nesse aparelho. Tem a ergonomia, tem várias áreas do cérebro que sobre uma porta de entrada no eixo pode alcançar distorções a partir daquilo que eu chamei de profundidade, né? A profundidade dessas portas, né, que são divididas, e sobre esse vetor e a desatenção são das imagens transduzidas os sinais. Então, o sinal que chega em uma porta, vamos pôr aqui, ó, o sinal que chegou nessa porta, dependendo do ritmo, do algo no ritmo e da razão, ele desvibra ao organismo, né, uma sensação. A parede do organismo, principalmente do cérebro, que transduz essa sensação, vai criar uma chave que diz contrariar essa razão, para poder, sobre o desempuxo, criar a resposta, né? A sensação orgânica. Por quê? Porque a sensação orgânica é o contrário daquilo que chega. É o desespelho daquilo que chega. Então, desculpa. A sensação orgânica é o contrário daquilo que chega, como chave e fechadura. Só que essas chaves e fechaduras, que são o plano, o eixo com um vetor vertical e um horizontal, ou um produto de pontos em uma mesma coordenada, o que vai variar é a profundidade ou a extensão da pressão que chega, né? Então, chega como chave e fechadura, variando a profundidade. Então, se a chave chega descrevendo assim, ó, um conjunto de associações lógicas que vai para o cérebro, que diz sobre um plano, sobre uma reta, um conjunto de pontos, uma fenda, um valor de onda, o desencaixe desse valor de onda
sobre um plano que vai para uma região do cérebro, ele vai precisar de se friccionar em um contraponto. E olha o contraponto fazendo área, né, fazendo retângulo. Então, esse contraponto tem que estar inscrito na fechadura de uma porta, que revela a nós uma parte do eixo, que o eixo é a casa, é a residência que a gente vive. Porém, a residência que é mais íntima do nosso viver é o cérebro e as reações físico-químicas que ele transduz desses sinais, né? Então, vou pôr que aqui é o olho da pessoa olhando para uma rede, né? E aí ele está olhando assim, ó, para um computador, né? E aí o computador está mandando sinais para ele. Tchim, tchim, tchim. E aí ele manda esse sinal aqui, ó. A portaria vai descontracionar, né? Vai desencontrar, se acionar dessa onda o expediente para criar a desconjunção, né? O complemento, né? E para complementar essa onda, ele vai inflexionar o olho sobre uma medida, a medida de estabelecer foco nesse juízo de valores. Como o juízo de valores hoje em dia, sobre essa prática que a gente veio discutir aqui no vídeo, das sentenciais chaves de roda, né? Esse juízo só vai sempre crescer, né? Nesse desacordo de criar profundidade nesse canal, nessa via de visualização. Então a sociedade vai ser regida por esses canais. Então, e você acha que os donos dessas empresas não sabem disso que eu estou falando? Uai, eles criaram um aplicativo, né? E eles sabem que né, sobre esse aplicativo e sobre a competição no algo ou no ritmo, né, que evidencia cada vez mais a cooperação que a competição faz para com as pessoas acreditarem na dependência, né, que discorre em chave, o enchaveamento que desorienta um time, né, um time ao time, que desaperta emoção na pessoa, uma vez que, né, nas contrapartidas que ele fala assim, eu assisto esse canal, eu assisto esse, e aí tudo isso vai associando, né? E isso aqui é o neurônio, né? Olho, onil, né? Se onil ao olho, cumprimenta do olho uma inflexão, uma ordenação de complemento. E aí tudo isso vai colorindo aqui, ó, a coloração que o sol vai desidratar e vai firmar você nessa valorização, porque esse canal que vai abrir as suas sinapses e vai fazer com que você descolora a partir dos ritmos que você utiliza para transduzir a sua vida, assistindo, olhando para esses canais. E vamos voltar lá. Quero levar vocês para uma valorização. Então eu vou trazer vocês para cá. Então vamos lá. Vamos pro meu carro, ó. Vamos lá de cá. E aí, a essa coloração, essa valoração, essa fixação, quando a gente está assistindo algo, a gente prediz a segurança, porque tudo que a gente assiste diz algo inflexionando na nossa atenção. A gente tem na atenção que a gente diz ter aos olhos, como o olho mesmo diz a gente, nós temos várias pigmentações.
E aí o retrato do raio central que expede o foco da gente, ele fica bem no meio dessa regional, né? Então você pode ver aí. E nesse raio central é o que chama sangue para deixar imune e fixo a gerência da coleção de energia que chega, driblando onda aqui, ó, desintimando essa região. Então, para chamar sangue e tornar aqui rígido para olhar para as coisas, a gente tem que gerenciar o foco do olho, né? Quem dirige sabe disso, que para você gerenciar esse foco do olho, você tem que criar um ritmo, algo no ritmo de segurança para desse eixo das atenções assegurar o feedback de poder ou não acelerar na pista. Tudo nessa trama de matemática. Porém, nas angulares que retornam do raio central que desfoca as vistas, existem a ampliação que diz ver horizonte, a horizontal do eixo central, que decai foco. Seu foco está no eixo central. Se você tem força, sangue no olho para poder olhar para esse raio central, você diz focado. Se você não tem, as suas tramas nervosas que levam e irrigam sangue para fortalecer essa região no debate com os pulsos de radiações que derivam no ambiente, os raios, as cargas o eletromagnetismo, não é isso, não. Os raios, os fótons, né? Vamos pôr que é isso, eu tô um pouco esquecido. Os fótons, eles vão derivar. E aí vai chamar sangue derivando, né? Se tiver várias pessoas andando, até que ele encontre um ponto de associação central. Aí esse ponto ele vai gerenciar o foco para esse encontro. Geralmente o centro é o eixo das atenções. Então, como tudo é eixo, o eixo de uma visão é o foco, né? É o raio central. Então, o eixo de uma horizontal, de um plano, de uma imagem que você se fixa, é o meio. É ele sobre 2. Então, 1 sobre 2 é o meio. O meio de acontecer, a divisão de 1 por 2, é a regra, né? Eu tenho um campo por 2 olhos. Não é à toa isso. E aí a gente tem vários produtos que a gente chama de sangue, né? A gente tem o sangue forte, oxigenado. A gente tem um sangue fraco, com raiva, que é o sangue desoxigenado, sem oxigênio. Sangue venoso, nervoso. E a gente tem o plasma, que é a escala desses dois, né? Que é a descompressão, é o produto da descompressão do sangue. Uma vez que o sangue chega em uma porta interjeitando, dependendo da pressão que ele chega, o produto que desevacua do sangue é plasma, sabe? E dessas três a gente tem o mais forte, o sangue, depois o plasma e depois o sangue venoso, né? O sangue é como se fosse óleo, né? Você tem o óleo novo, o óleo saturado e o óleo usado, né? E aí, qual que é melhor, né? Qual que chama mais atenção? Não é à toa que o nome diz, né? O óleo e olho. A gente tá falando de olho e eu busquei óleo aqui na analogia. Mas é basicamente isso. E tudo é por segurança. No caso das empresas que a gente está falando, né? As empresas, principalmente de redes sociais, a segurança delas, no íntimo delas, daquilo que esconde as suas armações, é a energia. A energia para elas é o capital que permite elas movimentar, que permite elas aparecerem sobre as demais, né? Ela ser o
que vai expedir sobre as demais os dois, né? Então a arte delas de dizer algo no ritmo do eixo delas na sociedade é criar o o desagregamento das pessoas. E geralmente elas sabem que o desagregamento das pessoas, a polarização das pessoas, tá para um ganho. E mesmo que seja um ganho no sentido artificial, né, um ganho de ideias, né, como se fosse um time ganhando, né, o seu time ganhou, o que você ganha com isso, né? Então você acessa essa rede e o que você ganha com isso, né? Mais ou menos isso. Como elas se associam a esse valor e elas sabem que a gente utiliza muito isso para poder fazer escolhas, elas nos driblam e às vezes uma das técnicas de driblar a gente é nos deixar confortados, né? Então quando a gente acessa essas redes, dependendo do perfil da pessoa, ela se torna um gato. E aí desse gato ela só fica esperando o dono colocar a ração. É isso que acontece, né? Aí aí que tá o X da questão, a chave da cognição. E como a chave desassegura a gente de trocar o pneu do step, a gente sempre prefere tá com a chave, né? Então é esse o recado que eu queria dar nesse vídeo. As redes, elas fazem isso, né? Elas nos ameaçam a partir da segurança dos eventos que elas concorrem nas vidas e em todas as pessoas que eventualmente fazem o mesmo. E aí a gente vai com a onda, né? Vai a favor. Porém, isso não quer dizer que o que elas fazem é o melhor pra gente. E sim o que elas encontram é o meio que elas encontram para poder continuarem crescendo e continuarem mandando coisas que a gente vai associar, né? Porque a busca e o reconhecimento de outras pessoas e de outras produtos fica muito mais difícil quando você tem alguém no topo. Então fica difícil competir. E eu não sei, mas no fundo do meu ser, assim, isso me diz que não é bom, né? Isso não é bom para nós, principalmente para nós que não temos como fugir disso, né? Uma vez que eu já acessei outras redes, né? E eu sei como é bom você chegar em um local onde todas as pessoas têm oportunidades iguais de acessarem um produto aleatório e criarem um gosto para esse produto, né? Como ir em lojas de disco e descobrir um disco aleatório que ninguém te recomendou e você meio que por curiosidade pegou e colocou no toca-disco. A sensação é incrível, né? Agora, você chegar numa rede social, no streaming, e aí ele geralmente mandar um negócio para você pronto e você pegar ele assim, escutar e falar, opa, bom, né? Só que todo mundo tem acesso, tal. Já não tem o mesmo poder de interesse e atração, de divisão, de difração em nós. O empuxo para com isso já não faz tanta graça. É como se a gente tivesse num pulmão com efizema, sabe? Um pulmão com efizema, ele vai fazer a troca gasosa só na onde que der, sabe? Ele não vai utilizar as regionais.
porque elas estão disrupturadas, elas estão editadas, elas estão configuradas a não se abrirem. Ou seja, as redes sociais só entregam para a parte que vai considerar ela e vai fazer com que você entre no eixo de girar utilizando ela, né? Sempre acessando ela. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês e mostrar um pouco de lógica, né, nesse processo, colocando um elemento simples, né, um eixo e uma chave e tal. Isso faz a gente refletir e espero que façam vocês pensarem nesses retratos, né, de utilização de internet e nas suas escolhas, né? Porque, querendo ou não dá para fugir desses controles, né? Por causa da predileção do organismo pela segurança de estar num meio seguro. Ou, mesmo que não seja seguro, mas se as pessoas falam que é seguro e a sociedade está se modificando pelo que elas falam que é seguro, logo isso vai ganhar certificado de segurança e vai nos assegurar sobre uma pretensão social, às vezes não individual, mas social, né? Então, que fique claro, né? Vou ficando por aqui então, né? Vou estacionar o carro, fechar aqui e vou me despedir de vocês. Um abraço a todos, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado muitas pessoas a reconhecerem os produtos que vocês utilizam diariamente. E até o próximo vídeo, então um abraço, fui!